Eu sou David Varelo, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, e no programa de hoje eu tô aqui com a Mila Costa. E aí, Mila, tudo bem? Ei, tudo bem? E você? Como é que tá aí? Tudo bem? Tá bom então. Não vai dizer que tá ruim também, né? Não vou dizer, assim, não que esteja muito bem pra todo mundo, né? Mas posso falar que eu tô razoavelmente bem, tô preocupado com tudo que tá acontecendo, mas vai tudo passar. Um dia vai passar. Um dia vai. Um dia vai. Antes da gente começar, deixa eu só dar um recadinho, volto daqui a pouco. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas, como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Então, pessoal, se você quiser mais informações, você pode acessar desculpapodcast.com.br, que lá tem várias informações sobre plataformas onde você pode ouvir o podcast, como que você consegue falar comigo, como que você pode ajudar o programa, enfim. É só acessar desculpapodcast.com.br, que lá também tem os links para as redes sociais. Eu vou deixar separado tudo que a gente conversar aqui, qualquer link que a Mila citar, vai estar lá no site, tá bom? Então é só acessar desculpapodcast.com.br. Mila, vem cá. Fala pro pessoal quem é você, faz uma breve apresentação, porque acho que tem alguém que não te conheça, mas fala aí pro pessoal quem é você. Oi, então, eu sou a Mila, eu tenho 34 anos, estou à procura de um. Sou hétero, não, brincadeira. Eu sou a Mila, tenho 34 anos, eu hoje sou digital influencer, mas eu não. Ainda sou meio resistente com essa palavra, porque eu acho que quando você fala isso, ainda imagina uma pessoa muito engessada, né? Hoje eu trabalho com isso, mas já fui várias coisas aí. Vou dizer que eu fui até já diplomata, mas não tem nada a ver. Mas já fui várias coisas. E hoje é isso aí, é o que eu sou. Tô grávida de uma menina, Manuela, e moro aqui em Recife. Hoje sou cearense, mas moro em Recife. Ah, sim, perfeito. É muito bom, né? Porque cearense tá em todo lugar, né? Aquela história que cearense vai dominar o mundo, né? Que a gente tá em cada lugarzinho do planeta e qualquer dia vai ter uma grande revolução e a gente vai conquistar esse negócio todo. Verdade, verdade. Mila, me fala qual que é a primeira lembrança de escola que vem assim à sua cabeça. A imagem que eu tenho muito forte na minha cabeça de escola, a primeira que veio aqui agora, mas eu tenho muitas, porque foi uma das melhores épocas da minha vida, todos os colégios que eu passei, mas quando eu era bem pequena e a gente tomava banho de chuveirão, né? As crianças tomavam banho de chuveirão num colégio que tinha uma área bem grande aberta, assim, era bem diferente dos colégios de hoje. E uma das brincadeiras que a gente tinha bem pequena era tomar banho de chuveirão. As crianças iam de biquinizinho e tal, sunguinha. E ia todo mundo brincar de tomar banho no chuveirão. Era um dia assim da educação física. É uma época Nossa, muito feliz. Eu tenho muita assim, lembrança. E olha que eu lembro de muita coisa, pouca coisa ou pequena. Portal também não lembro muito. Mas as duas que eu tenho memória. Tenho memórias muito boas do colégio no terceiro ano, quando a gente pula na piscina do colégio no último dia de aula, enfim, lembranças muito boas. massa. Você lembra qual que era a sua matéria favorita? Eu lembro, era história e português. Sempre gostou muito disso, nada de número. Cara, eu gostava, eu era até boa em matemática. Aquela, né, que tirou uma vez um 8, aí diz que é boa. Não, eu era boa em matemática, eu gostava, eu gosto ainda de números, mas é porque eu sempre fui muito apaixonada por história em geral, saber o que, que acontecia nas paradas, e português eu gostava demais, porque eu sempre gostei de ler e de escrever. Então, enfim, eu era muito apaixonada e meu pai sempre dizia para mim que quanto mais você lesse, melhor você escreveria. Então, como eu gostava de escrever, eu gostava muito de ler, enfim, né? Eu via graça naqueles livros paradidáticos ali. Então, Massa. eu gostava. E como que foi o teu caminho até o ensino médio, quando a gente já começa a sentir uma pressão mais forte da sociedade para fazer vestibular, escolher curso, escolher futuro, enfim. Só esculhambação.
Era pra Me dizer que fala era mais. sério? Era pra dizer que era compenetrada? Eu sempre fui da turma do fundão, vou nem mentir, pra não morrer. Mas eu sempre fui da turma do fundão, sempre fui. É, e gostava demais de. Assim, eu estudava, o que eu estudava eu conseguia passar, vamos dizer assim. Então, eu gostava muito assim de aproveitar com a galera e tal, mas eu não sentia essa pressão muito grande, porque na verdade, David, eu queria fazer várias coisas. Na minha cabeça, eu queria ter várias profissões, assim. Então nunca foi aquela coisa de tipo, quando eu crescer, eu vou focar pra estudar para tal profissão. Eu fui decidir o que eu queria fazer no terceiro ano. Já sabia algumas aptidões que eu tinha e outras que eu não tinha. Eu tinha pouquíssimas, na verdade. E aí foi bem fácil, porque deu poucas aptidões. Mas escolhi lá no terceiro ano, fiz 5 vestibulares diferentes. Então, para mim, a pressão que teve foi a pressão de ser mais difícil entrar no ensino médio. Dizer assim, cara, eu tenho que passar de ano, eu tenho que aprender para fazer um vestibular e entrar na faculdade, porque eu sempre quis. Estou na minha segunda faculdade agora, já estou com MBA, eu gosto de estudar, mas realmente eu gosto também muito de viver o momento. Então, para mim, nunca foi aquela pressão louca de tipo assim, vou com 15 anos de idade e morrer louca. Nunca foi. Entendi. E você lembra quais eram essas profissões que você queria ser? Todas essas que você queria ser? Ah, eu lembro demais. Eu queria ser, deixa eu ver, com que idade tu tá perguntando? Porque mudou muito, mais adolescente, né, que tu diz? É, mais ensino médio. Então, eu queria ser delegada, então eu queria fazer direito. Pensava em advogar também na época, mas dentro do direito eu gostava muito da área policial. Eu queria fazer faculdade de educação física, porque eu achava o máximo você trabalhar a vida inteira com esportes, apesar de que eu era péssima em todos. Nunca consegui uma bolsa do colégio, nunca passava em nada, que era muito ruim. Nem o carimbo era só pra levar a bolada na cara mesmo, enfim. Queria muito pedagogia, porque eu gostava muito, ainda gosto de lidar com criança. Queria muito ser professora, eu ainda tenho esse sonho de ser professora, assim, de ensinar para a galera. Eu acho a profissão mais linda do mundo a de professora, né? Querendo aqui militar, não, é porque realmente eu acho muito irado. Eu tinha um professor, sempre tive como assim um semideus, de caraca, como essa pessoa é muito inteligente, sabe muito mais do que eu. Então, eu sempre quis essas coisas, assim, tudo ligado a português, história, etc. Mas você chegou a fazer direito, não foi? A gente já indo agora para vestibular. Eu fiz e terminei direito, né? Inclusive, fiquei um período na área, estudei para concurso na área e tal, e aí depois eu comecei a faculdade de publicidade, que é o que eu realmente gosto. Não que dê dinheiro. Foi o teu primeiro curso, direito. Direito foi meu primeiro curso. Na verdade, para ser sincera, eu fiz administração um meio período para saber se eu gostava. Como eu te falei, eu fiz vários vestibulares, mas não curti, não curti. E aí fui pro direito e fiquei no direito, aquela coisa, né? Muita gente vai pro direito por não saber o que vai fazer, aquela coisa das oportunidades, etc. Naquela época, a história do concurso nem era tão assim, eu quero fazer concurso. Não era. Você ia porque você queria. Podia fazer concurso, mas você queria advogar. E aí, enfim, tinha muita oportunidade teoricamente, e eu fui pro direito e terminei o direito. Mas você chegou a exercer? Não, eu não cheguei a exercer. Eu fiquei na área uma época, eu trabalhei em escritório, mas não curtia de jeito nenhum. Foi no meio da faculdade que eu descobri que eu queria concurso mesmo. E aí comecei a estudar para concurso quando eu me formei. Ah, entendi. E como que foi essa tua transição para publicidade? A minha transição, na verdade, foi só uma transição física, né? Porque na minha cabeça eu nunca me encaixei 100% no direito, assim. Eu gostava de algumas matérias, me via dentro ali de uma de uma área dentro do direito, que era a policial e tal, mas era isso, era o máximo que eu conseguia extrair disso. O que eu sempre amei foi comunicação. Então eu sempre amei comunicação, mas não sabia exatamente quando você não sabe para onde é que você vai, né? Nem os ventos ajudam, tem esse ditado. Gostei. Que é até intelectual agora. Acho chique é requisita. Ficou, você falou até aptidão antes, aptidão é uma palavra bonita, Aptidão é bom, aptidão é bom. E aí,
enfim, fui na época, quando você não sabe o que você vai fazer, as pessoas dizem, então vai para onde tu tem mais oportunidade, né? Então fui pro direito, meu pai é advogado, enfim, N coisas, mas sempre gostei da comunicação. Massa. E quando foi que você começou a estudar para concurso? Eu comecei a estudar para concurso quando eu terminei a faculdade de direito. Eu terminei e eu queria muito ir morar fora, né? Eu sempre quis, sempre quis, sempre quis. Eu queria dentro da faculdade, mas aí esperei terminar. Quando eu terminei, eu fui morar fora. Eu fui morar na Austrália, porque eu queria muito inglês, queria muita experiência de morar fora. Voltei. Quando eu voltei, aí eu fui começar a estudar para concurso. Isso em 2014, que eu comecei a estudar para concurso, algo assim. Massa. Como que é a rotina de quem estuda para concurso? Deve ser uma coisa muito doida, né? É horrível. É horrível. Não recomendo. Não, também não é assim. Na verdade, eu recomendo o concurso. A rotina da coisa, não. Eu não posso falar muita coisa, porque sempre as pessoas levantam, né? Ah, mas você não passou. Mas eu acho que quando você já foi casado e o casamento não deu certo, você pode sim, você tem um pouco de propriedade para falar sobre o casamento, mesmo que o casamento tenha terminado. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? A rotina de concurso é muito complicado. O que me salvou foi que eu estudava em salas de estudo. Então eu criei amizades lá. E aí depois que você sai do seu cronogramazinho lá, que você vai lá para fora lanchar, almoçar, você tem um grupinho de pessoas que estão na mesma lama, no mesmo esgoto e buraco que você. Pessoas que vão estudam não sei quantas horas e reprovam. Tem que ter muita disciplina, David. E assim, as pessoas que vivem uma vida, vamos dizer assim, normal, que trabalha de 8 às 6, etc e tal, ela vai trabalhar ali de 8 às 6 ou às 7, o que seja, e no final de semana ela vai curtir. O concurseiro não, é totalmente atípico. Ele estuda de manhã, de tarde, à noite ele vai resolver questão, ou então ele tem um dia livre, mas no sábado ele também está estudando. O carnaval do concurseiro, geralmente, ele fica estudando, ou então ele sai só um dia, 2 dias. Então, assim, não é o comum da vida normal que você encontra. Então, até para amigos, é mais complicado você se encaixar. Entendi. Você tem que abrir mão de muita coisa também, né? Tem que abrir mão de muita coisa, principalmente em nome da rotina. Se tu dorme muito tarde, bebendo, por exemplo, tu não vai render a mesma coisa nos estudos no outro dia porque tu vai estar de ressaca. Tu consegue ir pro teu trabalho de ressaca, dependendo da idade, né? Que a partir dos 30 eu não conseguia nem abrir os olhos. Mas você consegue ir pro trabalho de ressaca porque você tem que bater seu ponto. Não tô dizendo que é mais fácil, tá? Eu sei que tem trabalho que é mega difícil e tal. Mas o concurseiro não, tudo depende só dele. Então, por depender só dele, existe uma força de vontade que você precisa ter. Apesar de tudo, que é o mais complicado. Fora que você não é remunerado por aquilo. Então, você tem as horas que você tá ali dedicadas e tudo mais, e no final do mês não tem dinheiro nenhum. Inclusive, geralmente você é liso que não consegue pagar um miojo. Quando você não trabalha, você estuda o tempo integral, mas é muito foco, David. Se você me perguntar o que é mais difícil para achar para concurso, eu vou dizer que é disciplina. Se você é uma pessoa disciplinada, você tem 70% do caminho. Digo isso porque conheço pessoas que passaram em concurso e disseram para mim: eu não me considero a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu sou extremamente disciplinada e organizada. Ah, isso é bacana. Você chegou a sentir alguma frustração por não ter passado em alguma prova que você se dedicou muito, 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 muito? Cheguei, Breve, cheguei a sentir uma frustração, mas assim, para mim nunca foi, também porque eu sou uma pessoa privilegiada, graças a Deus, sempre tive apoio dos meus pais, mas para mim nunca foi o fim da vida, mas frustração sim, quando você estuda real, que você vai para uma prova e que você chega no final e você vê que não foi como você gostaria que fosse, e ainda mais questões óbvias que você estudou 30 mil vezes, frustra bastante. E aquela coisa, né? Você não sabe quando é que vai chegar a sua vez. Pode estar muito perto, mas você não sabe se está muito perto. É só com muito treino e tal. Então, às vezes, você está pertíssimo, mas você já está tanto tempo naquilo que vem a frustração, assim, tá? Então, sim, já chegou a me frustrar bastante. Aí a gente vai conversando aí sobre o caminho, porque depois eu percebi que não era exatamente o que eu queria e eu parei de me frustrar. Massa. Aí, vamos agora só ir para publicidade um pouco, né? Você falou que
estava no direito, aí depois do direito a publicidade apareceu assim meio que por acaso na sua vida, né? Que foi quase só uma mudança física. Como que foi isso para você? Na verdade, eu sempre quis ter duas faculdades, né? Sempre quis. E comunicação era uma coisa que eu era muito apaixonada. E aí eu via nesse caminho, naquela época não existia essa coisa de digital influencer, Instagram, nada disso não existia. E, e aí eu via na comunicação, em trabalhar em agência, ou então em grandes empresas na comunicação, eu via como saída começar com a faculdade de publicidade, porque como direito era difícil conseguir alguma coisa nesse ramo. E aí eu comecei a faculdade de publicidade faltando um ano para eu terminar direito. Então eu fiz as duas faculdades juntas. Na época que eu fui morar na Austrália, eu tranquei publicidade e terminei direito. Voltei da Austrália, estudei para concurso, comecei a estudar para concurso, trabalhei em agência já fruto dessa faculdade, desse comecinho de faculdade da publicidade, inclusive com você, né, David? A gente trabalhou junto. Sim, eu já ia falar isso, que se. Já ia perguntar, na verdade, se era onde a gente tinha se conhecido. É onde a gente se conheceu. Foi na agência que a gente se conheceu. Quando eu trabalhei em agência, eu percebi que não era nada daquilo que eu queria. Brincadeira. Mas aí eu trabalhei em agência e o pior, eu gostei. Eu sabia o que eu não queria dentro de um trabalho de agência, mas eu sabia que eu queria algo que remetesse sim à comunicação. Eu era atendimento da agência e eu gostava muito de fazer campanha. Eu não gostava da organização de agências, né? De agência em si, como é que ela trabalha. Não era muito a minha praia. Mas eu gostava muito de algumas coisas que aconteciam em agência. Então eu gostava muito de ser atendimento, eu era atendimento, eu gostava muito. Gostava muito de falar com os clientes, gostava muito de botar para frente campanha, amava, amava. A pressão que a agência coloca para que a gente precise fazer as coisas, não que eu não goste de pressão, porque todo mundo trabalha com pressão hoje em dia, né? Felizmente ou não. Mas essa pressão de tipo assim, tudo tem que ser para ontem, o mais barato, o mais não sei o quê, e o cara mudar na hora para outra, não quer mais não sei o que, não sei o quê. Isso era um pouco frustrante, mas como qualquer trabalho tem coisa frustrante. Mas a lidar com a comunicação, era uma coisa que eu amava. Foi quando eu descobri que eu queria trabalhar em empresa e não em agência, porque eu trabalharia diretamente na comunicação daquela empresa. Entendi. E Quando você eu saiu fui dessa agência, totalmente para outra. Já tô falando da agência desabafando e mudei a publicidade. Legal. quando você saiu da agência, você chegou a trabalhar ainda na área? Sim, cheguei a trabalhar super. Saí da agência durante esse processo que eu estava nesse ano de faculdade de publicidade. Aí, né, terminei direito da publicidade, saí da agência e fui morar fora, nesse período. Quando eu voltei, fui estudar para concurso, como eu te falei. Quando eu comecei a estudar para concurso, passei um ano e pouquinho estudando para concurso e tal. Cheguei perto de algumas provas, é, falando aqui bem do otimismo, né, de passar em algumas provas e tal. E fui trabalhar, foi quando apareceu a oportunidade de trabalho, de trabalhar num colégio na parte do marketing. E aí eu abracei, né? Eu sabia que eu ia prejudicar de alguma maneira a história dos concursos, porque era um concurso, era um trabalho integral, mas tem muita gente que trabalha integral que estuda para concurso. Eu sabia que iria prejudicar porque eu estudava integral, então para mim ia prejudicar pelo comparativo, mas fui porque queria abraçar a oportunidade e amei, né? Amei, com aqueles prós e contras de todo o trabalho evidente, mas amei, sabia que era com comunicação que eu queria trabalhar. E aí trabalhei nesse colégio em Fortaleza. Foi quando em Fortaleza eu conheci o meu hoje noivo, que a gente mora junto aqui já há 2 anos. E aí, nesse meio tempo, eu tive que sair desse colégio. No meio do percurso do colégio, eu já ia largando um pouco o concurso, eu ia vendo que, cara, não é exatamente, né? Meu plano B, na verdade, nunca foi a publicidade. Meu plano B era o concurso. Meu plano A sempre foi a comunicação. Só que eu tive que fazer esse caminhozinho inverso para poder entender. Ah, Mili, por que você nunca passou no concurso? Porque você desistiu? Eu nunca desisti de estudar para concurso. Na verdade, eu entendi que aquele não era o meu plano A. Tanto que hoje é meu plano B, tipo, se nada der certo aqui na minha vida e tudo mais e tal, eu tenho minha faculdadezinha lá, não sei o que tal, que meu diploma vai me dar ali o direito de fazer um concurso de, 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 como é o nome? De ensino superior.
Então, assim, sempre foi meu plano B, foi quando eu virei essa chave, conheci o meu noivo atual hoje, vim para Recife e comecei a trabalhar na Coca-Cola. E aí trabalhei na Coca, no marketing também, no trade, né, no trade marketing. E até que veio a pandemia, e aí não estava mais na Coca, foi quando veio a pandemia e eu me reinventei. Mas aí tu acho que tu vai apertar mais pra frente, né? Mas sim, trabalhei nesses três lugares aí no ramo da publicidade. Paralelo a isso tudo, começou a acontecer uma coisa na sua vida que meio que desembocou nisso que você vai falar daqui a alguns minutos. Como que você começou a entrar nesse lance de influenciador? O que foi que aconteceu? Você... Então, eu criei, no caso, concurseira, na época que eu estava para concurso, nos intervalos, como eu te falei, eu sempre estudava, né, em lugares que tinha gente conhecida. A gente ia pro intervalo, comer alguma coisa e eu ficava fazendo umas piadas. Não piada do pinto sem os fundos, mas a gente brincava da vida real do concurso, que era a vida real, né? Tipo assim, se você já levou um fora, é porque você e tá triste, é porque você nunca errou uma questão, amor, que você acerta uma e anula duas. Quer dizer, uma desgraça é muito maior, que tem uma banca que você erra uma e anula duas. Quer dizer, só quer ver a nós a vosso reino nada. E aí a gente ficava falando sobre isso. E aí disseram, Mila, faz um perfil falando dessas coisas aí que tu tá falando agora e tá uns videozinhos brincando e tal. E o Instagram naquela época era aquele Instagram com aquele filtro que a gente fica amarelo. Não sei se tu lembra, com borda. Sim, eu lembro, sim. Maravilhoso. E aí, pelo. Nossa, até me veio aqui na cabeça que pelo menos esses filtros não mudavam tanto a gente hoje, né? Porque hoje os É, filtros pois deixam a é. gente outra pessoa. Nossa, puta crítica social foda. Epa! E aí, fiz esse negócio, não tinha nenhuma pretensão. Foi quando eu fiz um vídeo, não me lembro exatamente qual, e caiu nas graças. Eu me lembro que eu fui fazer uma viagem, e aí quando eu fui fazer essa viagem, quando eu cheguei no aeroporto, Mila, tu tá em todos os grupos do WhatsApp, não sei o que mais lá, a galera tá viralizando. Aí comecei, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, 4.000, 5, 10, 20, 15. Nossa, do nada. Foi meio assim, foi meio estourado na época entre né, as pessoas lá que estavam para concurso. E aí depois, futuramente, não sei se tu já quer que eu emende aqui, mas futuramente eu mudei o nome de, no caso, concurseira. E virou o que agora? No caso, Mila. O que que você fala hoje no teu perfil? Só besteira que não agrega a pessoa. Na verdade, o que eu falo, a necessidade de sair no caso, concurseira, David, não foi nem o fato de eu não estar mais achando para concurso. Foi porque eu gostava de falar de várias coisas. Eu não gostava de falar só sobre concurso, por exemplo. E aí eu comecei, o Mila Desilude, por exemplo, que é um quadro que eu faço, o pessoal perguntava coisas, dúvidas amorosas, e eu respondi na lata. E eu fazia isso na minha vida real. Então eu peguei o Mila Desilude e o pessoal começou a amar. Por exemplo, Mila, por que meu namorado só quer encontrar comigo quarta-feira? Eu digo, porque ele diz para namorada dele que vai pro futebol e, na verdade, vai encontrar você. Você é a segunda namorada. E aí o pessoal começou a gostar e tudo mais. E comecei, a falar, assim, sinceramente, o que já falava para minhas amigas na vida real. Então eu quis abranger. Então hoje eu faço, na verdade, entre falar sério, entre pensamentos, reflexões e muita sátira. O que eu faço é uma grande sátira dessa vida adulta que muda. Uma hora você está estudando para concurso, outra hora você encontra o amor da sua vida, outra hora você encontra outra pessoa que achava que era o amor da sua vida e só muda, outra vez está morando fora. Que é eu faço uma sátira, que é essa grande mudança da vida adulta, né? Quando você vira adulto, as coisas mudam, essa transição entre o jovem e o adulto e tudo mais, as coisas mudam, você não sabe como lidar com certas coisas, então eu falo desde a louça, que eu não gosto de lavar, agora eu fico frescando com a minha gravidez, antes da gravidez eu falava de quando eu era solteira, como é que é ser solteiro e tudo mais. Então, assim, hoje eu faço uma grande sátira, entre outras coisas sérias que a gente conversa também, claro, para agregar, que ninguém também tá com futilidade toda hora, para passar um pouco de inteligência. Mas é isso, entendeu? Hoje a gente fala sobre tudo, então eu sempre quis ter essa abrangência. E continuo falando sobre concurso também. Não como passar, pois não passei. Mas as coisas difíceis aí da vida do concurseiro que a galera gosta pra se entreter. Massa. E como é que você
trata com os publis? Porque você faz vários publis, né? Cara, hoje eu faço publi, graças a Deus, né? Quando eu já tinha esse perfil, no caso com e depois no caso Mila, mas eu não me dedicava 100% a ele. Então eu tinha poucas publis e tal, tirava um dinheirinho, uma coisa assim e tal, mas tinha o meu trabalho fixo. Quando eu não estive mais na Coca e começou a pandemia, e eu já estava fazendo outros processos seletivos, e a pandemia veio e morreu, matou com todos os processos, eu olhei e falei assim, cara, o que é que eu tenho hoje? Eu tenho meu Instagram. E foi quando eu comecei a me dedicar 100% ao meu Instagram que as publis realmente chegaram. Então, assim, sempre chegaram e eu lidei com a maneira mais natural possível. Eu só aceito, eu sei que todo mundo fala isso, mas eu só aceito coisa que eu realmente uso ou aprovo, ou que eu gosto. Realmente eu não faço essa coisa muito engessada, porque eu acho chato. Eu tenho um limite de publis por dia. É, não gosto nem de fazer duas por dia, na verdade. Eu sempre prefiro fazer todo dia do que fazer duas por dia, porque eu não gosto de ser aquela coisa só publi. Eu acho que tem que ser uma coisa que você ganha dinheiro sim, as pessoas têm que entender que hoje as pessoas ganham dinheiro dessa maneira. Eu acho que ainda há muita resistência e eu compreendo a resistência, porque tem gente que trabalha 1.000 horas, né? E às vezes não ganha o que um mês ou outro você ganha de uma publi e tudo mais e tal, e que você por ficar em casa é mais fácil e tal, tudo mais. Mas eu vivo dizendo que a grande dificuldade do trabalho de digital influencer é o psicológico, né? Para mim é a grande questão. Então eu sempre tenho esse cuidado com as publis para não ficar muito pesado. Pro público, eu também estou sempre mostrando coisas novas e tudo mais. Então, eu lido de uma maneira muito tranquila. Tanto que quem fecha comigo já sabe como é que eu faço as publis, entendeu? Eu já falo como é que é o jeito. Sim. Eu já, como a Mila mesmo comentou, né, a gente já trabalhou junto no passado. Inclusive, vai fazer 10 anos, Mila, que eu entrei na agência. Você entrou um pouco depois que eu entrei. Vai fazer 10 anos, acho que semana Mentira, que vem. Sim, 10 mentira. anos. Vai fazer, sei lá, uns 9 anos que a gente se conhece. E, Humilhadas. gente, a Mila é exatamente assim, se não mais engraçada. Porque tinha dias que dava tudo errado na agência, dava tudo errado no que a gente estava fazendo. A Mila Era. chegava e era incrível, a energia dela é uma coisa assim maravilhosa de outro mundo, de verdade. Não é porque ela tá aqui falando comigo agora que eu vou falar isso, eu sempre falei isso pra ela, né? A gente sempre falava isso no almoço, mas é Ai, exatamente isso. Mila, sim, Mila é uma pessoa incrível, incrível de verdade, de verdade. E como é que você tá se sentindo hoje, Mila? não, peraí que eu tô até emocionada com essa homenagem aí que tu Declaração. fez pra mim. Foi, eu fiquei até emocionada. Eu queria até que tu continuasse falando, assim, pra aumentar um pouco meu ego. Cara, eu encontrei, eu tô no caminho de encontrar equilíbrio, David. Porque assim, é o que eu te falei, existem trabalhos muito mais difíceis do que ser digital influencer. Eu não vou mentir pra você, é claro, muito mais, né? A gente tem que reconhecer nosso privilégio, tem que saber que não é a coisa mais difícil do mundo, não. Mas, assim, eu acho que o meu Instagram acabou sendo um grande reality show. Por quê? Principalmente na pandemia, que foi quando eu comecei a ficar sempre se dedicada, que foi quando eu saí da Coca, justamente 15 dias antes de começar essa pandemia, um mês, que foi realmente quando deu boom, né? O segundo boom, desde a época do concurso. Quando Vale, meu Deus, eu me perdi no que eu tava falando. Tu tira essa parte, tá? Tá, beleza. Eu tava falando o quê? Eu perguntei pra você se você já encontrou esse equilíbrio. Aí você começou a falar que tá encontrando. Aí tu pode começar no começo da tua resposta. Pronto. E aí, a grávida, ela não tem muita memória. Aí eu completamente perdi o que eu tava falando. Sim, eu tô encontrando, né, esse meio termo. Nesse boom da pandemia, eu fui uma pessoa que foi muito razoável durante a pandemia, no sentido de razoabilidade, no sentido de mais ou menos, no sentido de sim, eu cumpri, eu não furei quarentena, de estar, acho que quando baixou um pouquinho naquela época de novembro, outubro, eu acho que foi assim, eu encontrei 5 amigos no lugar ao ar livre, acho que foi a única saída que eu fiz em mais de um ano. Então eu sempre fui aquela pessoa regradinha em quarentena. Então o meu Instagram acabou virando um reality, que foi quando deu esse segundo boom, desde a época dos concursos, porque o que eu filmava era a minha vida dentro de casa. E aí, vamos fazer o que dentro de casa? Aí diminuiu um pouco, né,
Engajamento. Não, a pandemia que eu digo diminuiu um pouco foi quando Ah, sim. foi quando eu ia para alguns pontos turísticos aqui de Recife para mostrar e tudo mais e tal. Então, assim, era muito mais sobre as minhas impressões, sobre o que eu tava fazendo aqui. Hoje eu troquei um piso aqui em casa, passei o dia filmando, mas sempre frescando com o piso, né? Não curto muito essa coisa de ostentação, então é muito reality, sabe? E eu, por causa disso, eu tô tentando encontrar um equilíbrio, porque é muito difícil quando você abre a porta da sua casa que uma pessoa entra e diz assim: tua mãe é feia, esse quadro aqui é feio. Quando alguém, imagina alguém entrando na porta da tua casa dizendo assim: conheci tua mãe hoje, tua mãe é feia, teu quadro é feio, essa parede aqui eu não gostei. Você se sente invadido de alguma forma, né? As pessoas acham que elas têm o direito de falar o que elas quiserem porque você está se abrindo. Então, esse equilíbrio emocional de você dizer assim, cara, estou abrindo a minha porta, mas eu não vou deixar que todo mundo entre. Não vou deixar que, tipo assim, de qualquer forma, todo mundo pode entrar, mas respeitando aquilo que eu acho que seja legal de respeitar. Então, eu acho que esse equilíbrio emocional que você precisa ter, eu faço terapia há 8 anos, e eu acho que hoje 70% da minha terapia é sobre como lidar com as pessoas, né, que acham que aquilo ali é uma porta de vomitar ressentimentos, de dizer assim, como ela abriu para mim, eu posso falar qualquer coisa e magoa a gente, né? Acho que o equilíbrio você encontra quando aquilo ali passa a não magoar tanto e quando você chega e não tem mais pormenores e diz, cara, abri a porta da minha casa, deixei você entrar, mas não vou deixar que ninguém fale da minha mãe ou dos meus quadros, porque apesar de eu deixar você entrar, é a minha casa. Eu acho que o equilíbrio você encontra quando você chega aí. Então eu estou nesse caminho, acredito que eu já andei um bocado nesse equilíbrio aí, vamos dizer que eu tô aí na metade da estrada para essa portinha aí do equilíbrio, mas tô andando, eu percebo que eu tô andando. Não pode desistir, tá? Como você falou de concurso, que às vezes o concurseiro estuda, e quando vai passar em alguma prova, ele não sabe se vai passar, ele para de estudar ali, desiste de tudo e não sabe como vai ser, né? Mas acho que o equilíbrio é bem isso mesmo, é uma busca constante, né? Não sei nem se a gente vai conseguir chegar em um dia que vai encontrar esse equilíbrio total da nossa vida, mas acho que vale sim a pena a gente manter pensamento positivo, manter organizando as coisas, organizando a nossa vida, principalmente o nosso psicológico, né? Como você bem falou várias vezes aqui. Acho que isso é super importante, sim. Segredo aí do equilíbrio é você saber o que é que entra, né? O que é que você tá deixando entrar aí, de como é que entra dentro de você a parada, como é que entra na cabeça e etc e tal. Então, assim, não, vamos desistir não e vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Perfeito. Agora, aproveita que você está falando de futuro e fala pra gente alguma dica que você separou, ou para quem está pensando em focar em estudo agora na pandemia, né? Que a gente está mais tempo em casa, ou gente que está pensando em levar uma vida de digital influencer, né? Porque geralmente não é uma coisa que a gente não, né? Não é uma coisa que se escolhe, é uma coisa que acontece, né? Como foi o seu caso. Então, o que você tem de dica para essa pessoa? Perceba se esse é o seu plano, né? O seu plano A, porque senão não é nem a questão de que você não vai passar. É que você vai ser uma pessoa que sempre vai faltar algo. Eu conheço gente que estudava feito um louco, passou 20 anos sem viver nada, 20 anos não, mais uns 5 anos sem viver nada, 7 anos sem viver nada, passou, né, e hoje é concursado, tá lá no concurso e quer, tá feliz e tal, mas existe um buraco enorme de uma vida que a pessoa, né, deixou ali. Claro, você tem que abdicar de certas coisas, mas dá pra você ser gente. Então, assim, a dica que eu dou é perceba se isso você tá fazendo, porque você disseram para você que era o melhor, porque assim, todo mundo quer estabilidade, todo mundo que é adulto e sabe, né? A gente quer estabilidade financeira, óbvio, o que eu mais quero hoje na minha vida, mas perceba se é isso mesmo que você quer, porque senão essa busca vai demorar muito, muito mesmo, porque na verdade aquilo ali nunca foi para você, na verdade aquilo ali às vezes nem é o seu plano A. Então, eu acho o risco importante, claro, se você tiver como fazer esse risco, ou então pelo menos ir arriscando devagarinho ali na minha boca, enquanto você vê o que é que você realmente faz. E perceba se isso é pra você mesmo, se é o que você quer. E sobre digital influencer, cara, a dica sem brincadeira nenhuma, psicólogo. Sem brincadeira nenhuma, psicólogo. Tem que ter um psicólogo, tem que fazer terapia. Tem que fazer, sério. Porque realmente hoje em dia as pessoas elas acham que elas vomitam
todas as angústias dela e coisas que elas não podiam antes sem um computador, elas iam falar para quem, né? Entrava dentro do quarto, escutava a Avril Lavigne e não falava nada por paz, e ia chorar com a Avril Lavigne. Ou Green Day. Hoje em dia tem computador para isso. Então você bota para fora tudo que é mágoa, tudo que é coisa para fora, e aí a pessoa que tá ali, ela tá recebendo tudo, né? Ela recebe aquilo ali, imagina isso multiplicado por 100, 200 mil pessoas por dia falando coisas boas e também coisas muito difíceis de se ouvir. As pessoas hoje querem opinar em tudo. Então, mesmo que aquela opinião doa, que elas acham que tem muito passivo-agressivo, que acha que está sendo sincero, quando na verdade ele está sendo debochado, passivo-agressivo mesmo, né? Ele agredindo, sorrindo. Então, identificar isso é muito importante para que você tenha peito de estar ali na frente de uma câmera, se mostrando e tá ali pronto para receber. Porque mesmo que você bloqueie, de alguma maneira você recebe aquilo ali. E aí, enfim, acho que é esse cuidado mental. Massa. Acho que nada melhor da gente ouvir dica de quem vivenciou os dois lados, né? Dessas duas áreas totalmente diferentes e consegue explicar pra gente o que que ela passou e o que que ela tá passando. Mila, a gente tá se aproximando do final. Eu queria que você falasse para as pessoas como que elas conseguem te encontrar para poder seguir o teu perfil e descer o teu perfil até lá embaixo para poder ver os teus vídeos com filtro amarelo do Instagram ainda, sabe? Sei demais. Ó, meu perfil é no Instagram, arroba no caso Mila. Eu tenho um canal no YouTube também, que por causa da pandemia eu não tenho atualizado, mas tá lá, porque muita coisa a gente faz externo. Que é no caso Mila também, tudo é no caso Mila. E é isso, você me encontra principalmente no Instagram. Lá também tem os destaques, várias coisas, que a partir de lá você me encontra em um monte de lugar, ninguém aguenta mais. É tipo isso, Mila, ninguém é mentira, brincadeira, tá? A gente aguenta sim. E, Mila, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que foi uma conversa divertida, mas bem esclarecedora. Foi bem, bem massa a gente ter a sua história compartilhada para todo mundo. Acho que ela deve ajudar algumas pessoas, que é o objetivo desse programa, né? Então, eu queria te agradecer do fundo do meu coração por ter aceito o convite, dessa loucura de gravar um podcast comigo. Ah, Maria, eu que agradeço assim, imensamente, porque a gente era muito parceiro na época da agência. E eu que agradeço o convite, é uma honra enorme. Depois de 10 anos a gente está aqui conversando. Para mim, assim, ter preservado isso com você foi muito importante. Muito obrigada pelo convite. Mila, muito, muito obrigado. E você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Mila. Obrigada, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.